Vamos estudar um outro circuito clássico para polarizar o transistor na região ativa e assim prepará-lo para atuar como um amplificador. Polarizar o transistor na região ativa, como nós vimos, é fazer a junção base-emissor diretamente polarizada e a junção base-coletor reversamente polarizada. E na região ativa, tanto VCE quanto IC serão diferentes de zero. Então, o circuito que nós já estudamos, chamado de polarização fixa, ele possuía um resistor ligado à base, um ao coletor, somente isso, que é o circuito que está aqui acima. Este circuito aqui. Este circuito ele apresentava alguns problemas, principalmente em relação à dependência da posição do ponto quiescente, ou seja, dos valores de IC e de VCE, de um parâmetro do transistor chamado HFE. Quando nós precisamos trocar o transistor, nem sempre há a garantia de que o novo transistor tenha o mesmo HFE, mesmo que seja um transistor de mesmo código. Então, se nesse circuito aqui nós trocamos o transistor, muito provavelmente o novo VCE e o novo IC serão diferentes daquele VCE e IC originais para o qual o circuito foi projetado. Para contornar esse problema é que se criou, então, o circuito autopolarizante. Vejam que em relação ao circuito de polarização fixa, ele tem dois resistores a mais. Esses dois resistores atuarão no sentido de dar imunidade ao circuito em relação às trocas do transistor e a consequente variação do parâmetro HFE. Com esse circuito aqui, a gente pode trocar o transistor por um outro de HFE diferente, que ainda assim ocorrem processos internos que vão garantir que o IC e o IVCE não saiam da sua posição original. No circuito, então, nós podemos identificar os quatro resistores. Um saindo da base para o mais da fonte, chamado RB1. Um saindo da base para o menos da fonte, chamado RB2. Um ligado ao terminal de emissor para o terra ou para o menos da fonte, chamado RE. E um ligado ao terminal de coletor para o mais da fonte, chamado RC. Então, o nosso trabalho aqui vai ser o seguinte: se eu quiser polarizar o transistor para um certo valor de VCE e para um certo valor de IC, como é que eu calculo os quatro resistores? É disso que se trata. Então, projetar esse circuitinho aqui é calcular adequadamente os quatro resistores para um certo par IC-VCE, chamado de ponto quiescente. Para isso, nós temos que determinar o I1, o I2, o IB, conhecendo o HFE do transistor e o valor da fonte VCC. Existe uma regrinha prática que utiliza algumas equações para que isso seja possível, e é o que eu apresentarei para vocês agora. Primeira regrinha: conhecido a corrente IB quiescente, nós vamos assumir que o I1 é praticamente igual ao I2, que vale 20 vezes o IB quiescente. E que a tensão sobre o resistor RE vai ser a tensão da fonte dividido por 4. Então, aqui, a tensão sobre o resistor RE vai ser a tensão da fonte dividido por 4. Por exemplo, se a fonte for de 12 volts, 12 dividido por 4 é 3. Significa que em cima do RE eu vou ter 3 volts. Aqui nós temos o I1, o I2 e o IB. A gente pode considerar o I1 igual a I2 se o que sair do IB aqui for muito pequenininho. Por isso que tem aquela equação I1 igual a I2 igual a 20 IB. Ou seja, o I1 e o I2 são 20 vezes maiores do que o IB. Então, com essas duas equações aqui, chamadas de equações auxiliares, e mais a análise do circuito com as leis de Kirchhoff das tensões e correntes, com a lei de Ohm, com a análise de malhas, a gente pode determinar o valor dos quatro resistores. E se nós fizermos isso, nós vamos encontrar essas quatro fórmulas aqui. O RB2 vai ser o VBE quiescente mais VRE sobre I1. O RB1 vai ser VCC menos VBE quiescente menos VRE sobre I1. O RC vai ser VCC menos VCE quiescente menos VRE sobre IC quiescente. E o RE vai ser VRE sobre IC quiescente. Vejam, o IC quiescente e o VCE quiescente nós conhecemos porque é dado.
O VRE a gente obtém dessa equação auxiliar aqui, ó. E o VBE quiescente, se não for dado, a gente sabe que na região ativa a junção base-emissora está diretamente polarizada. E a junção base-emissora é um diodo. Um diodo diretamente polarizado, se for de silício, a tensão sobre ele é aproximadamente 0,6 volts. Então, se o VBE quiescente não for dado, a gente assume que ele é 0,6 volts. O I1 sai dessa fórmula aqui, 20 vezes IB quiescente. E o IB quiescente sai daquela equação da região ativa, IC igual a beta IB, ou seja, IB é igual a IC dividido por beta. Então, com isso em mente, a gente consegue resolver os probleminhas. Parece tudo muito complicado, mas não é, basta que a gente se acostume com essas fórmulas. Então, para que isso seja possível, a gente agora vai resolver esse probleminha aqui para que vocês se acostumem com essa teoria e saibam projetar o circuitinho autopolarizante com os 4 resistores. O problema nos pede o seguinte: dado um transistor com beta de 250, também chamado HFE, e uma fonte de alimentação de 9 volts, determinar os resistores de polarização para o ponto quiescente VCE igual a 4,5 volts, IC quiescente 20 mA e VBE quiescente 0,65 volts. No segundo momento, traçar a reta de carga mostrando o ponto quiescente se a característica do transistor for a dada abaixo. Então, aqui nós temos a curva IC por VCE do transistor em função do IB dado pelo fabricante. Então, isso será usado na letra B. Então, nós queremos, de fato, projetar um circuito autopolarizante. Eu vou desenhar o circuito aqui, com os 4 resistores. Aqui nós temos o terminal de coletor, o terminal de emissor e o terminal de base. Então, nós temos da base para o mais da fonte o resistor RB1. Da base para o menos da fonte o resistor RB2, do coletor para o mais da fonte o resistor RC e do emissor para o menos da fonte o resistor RE. Então nós temos que de fato projetar esses 4 resistores. Para quê? Para que o VCE quiescente seja 4,5 volts. Então o ponto quiescente que foi dado, ele é caracterizado por um VCE chamado VCE quiescente de 4,5 volts, um IC quiescente de 20 miliamperes, e nesse caso foi dado o VBE quiescente de 0,65 volts. Se o VBE quiescente não é dado, a gente assume que ele é 0,6. Então nós podemos anotar isso aqui em cima do circuito. Então aqui, ó, o VCE quiescente terá que ser 4,5 volts. E a corrente que flui pelo terminal de coletor, o IC quiescente, terá que ser de 20 miliamperes. Foi dada também a fonte de 9 volts, então o VCC é igual a 9 volts. Nós temos então que dimensionar esses 4 resistores, calcular os 4 resistores, para que quando nós liguemos o transistor, entre coletor e emissor apareça 4,5 volts e o IC de 20 miliamperes. Então nós estamos polarizando o transistor na região ativa. Como que eu sei isso? Porque tanto IC quanto VCE são diferentes de zero. E fazendo isso nós vamos preparar o transistor para operar no futuro como um amplificador. Então vamos ver como é que se faz isso. Nós temos aqui, eu já propositalmente anotei aqui as equações que nós vamos precisar. Faltou uma, que é o IB quiescente é igual a IC quiescente pelo beta. Então essas equações aqui vão permitir com que nós calculemos os resistores. Então se eu quiser calcular o RE, vai ser VRE sobre ICQ, mas eu não tenho VRE. Mas aqui eu consigo calcular o VRE. O VRE é VCC sobre 4. Quanto vale o VCC? 9. Então é 9 dividido por 4. Portanto, o VRE vai dar 2
2,25 volts. Eu posso até anotar aqui, ó, que o VRE é igual a 2,25 volts. Aqui também o VBE, eu não vou anotar para não poluir muito o desenho, mas o VBE é 0,65. Muito bem, achado o VRE e conhecido o ICQ, que foi dado que é 20 mA, eu posso calcular o RE. Então, RE vai ser igual VRE, que nós acabamos de calcular, 2,25. 2,25 dividido por IC quiescente, que foi dado 20 mA, portanto 20 vezes 10 na menos 3. Se nós fizermos a continha, vamos encontrar 112,5 ohms. Então esse resistor aqui, já descobrimos que é 112,5 ohms. Podemos agora pensar em calcular o RC, por exemplo, este aqui. O RC, conhecemos o VCC? Conhecemos, é 9, foi dado. Conhecemos o VCE quiescente? Conhecemos, é 4,5. Conhecemos o VRE? Acabamos de calcular. Temos o IC quiescente? Temos, é 20. Então basta substituir tudo aqui. Então vamos ver aqui. O RC vai ser igual a VCC, 9, menos VCE quiescente, 4,5, menos VRE, 2,25. Tudo isso dividido pelo IC quiescente, que é 20 mA. 20 vezes 10 na menos 3. Então, fazendo essa continha no numerador e depois dividindo por 20 vezes 10 na menos 3, nós vamos encontrar um RC de 112,5. Vejam que deu o mesmo valor que o RE. Isso é uma coincidência, nem sempre vai dar o mesmo valor. Nesse problema aqui é que deu, então vou anotar aqui, 112,5 ohms. Então já calculamos o RC e o RE, falta o RB1 e o RB2. Então vamos ver, o que é que eu preciso para calcular o RB1? Preciso do VCC, conheço o VCC? Conheço, é 9 volts. Conheço o VBE quiescente? Conheço, 0,65. Conheço o VRE? Conheço, 2,25. Conheço o I1? Não conheço, mas eu sei que o I1, que é igual a I2, é 20 vezes o IB quiescente. Conheço o IB quiescente? Não, mas eu sei que o IB quiescente é IC quiescente sobre beta. Então vamos fazer aqui. IB quiescente é igual. Quanto vale o IC quiescente? 20 mA. 20 vezes 10 na menos 3. Dividido pelo beta, que foi dado que é 250. É uma característica do transistor, 250. Então, se nós fizermos a continha, vai dar 0,00008, que se eu passo a vírgula 6 casas para cá, vai dar 80, vezes 10 na menos 6. E 80 vezes 10 na menos 6 é micro, 10 na menos 6 é micro. Então, o IB quiescente vai ser 80 microamperes. Então, vejam, esse é o valor do IB quiescente. Com o IB quiescente, agora eu posso calcular o I1, que eu preciso para calcular o RB1. Então, o I1 é 20 vezes o IB quiescente, portanto, 20 vezes 80 vezes 10 na menos 6, porque isso aqui é 10 na menos 6. Isso aqui, então, vai dar 1.600 vezes 10 na menos 6. Eu posso ainda dizer que isso aqui é igual a 1,6 vezes 10 na 3 vezes 10 na menos 6. Portanto, porque a vírgula passa 3 casas para cá e eu multiplico por 10 na 3. Agora, 10 na 3 vezes 10 na menos 6, então 1,6 continua. 10 na 3 vezes 10 na menos 6 é 10 na 3 menos 6, que é 10 na menos 3. E 10 na menos 3 é mili. Portanto, eu posso dizer que o I1 é igual a 1,6 miliamperes. Então, eu posso dizer que aqui, ó, desce uma corrente I1 de 1,6 miliamperes. E aqui também, I1 igual a 1,6 miliamperes. Muito bem. Então, agora eu posso calcular o R1. O RB1, desculpem, o RB1 vai ser igual ao VCC, que foi dado, é 9, menos o VBE quiescente, que é 0,65, menos o VRE, que nós calculamos, 2,25,
Tudo isso dividido pelo I1 que nós acabamos de calcular. 1,6 vezes 10 na menos 3. Então, RB1, se nós fizermos essa continha no numerador e dividirmos por 1,6 vezes 10 na menos 3, vamos encontrar 3.812,5 ohms. Então, vamos anotar aqui. 3.812,5 ohms. Então, vejam, já calculamos os três resistores. Falta somente o RB2. E o RB2 sai desta fórmula aqui. Ó. Conheço o VB aquiescente? Conheço. Conheço o VRE? Conheço. Conheço I1? Conheço. Então, temos tudo. Então, vamos calcular aqui o RB2. RB2 vai ser igual VB aquiescente, 0,65, mais VRE, 2,25, tudo isso dividido pelo I1, 1,6 vezes 10 na menos 3, 1,6 miliamperes. Novamente, se nós fizermos a continha aqui no numerador, dividirmos por 1,6 mili, vamos encontrar o RB2 de 1.812,5 ohms. Então, vamos anotar aqui, 1.812,5 ohms. Então, calculamos os quatro resistores, calculamos o RE, o RC, o RB1 e o RB2. Então, se nós montarmos isso daqui no laboratório, vamos encontrar com um multímetro para medir aqui a tensão, 4,5 volts, e um amperímetro aqui, um multímetro como amperímetro para medir a corrente, vamos encontrar 20 miliamperes. Para um beta de 250. Ah, esse transistor queimou, eu vou trocar outro. Ah, mas eu não consigo mais um de 250. Tenho agora um de 500. Então, boto um de 500 aqui. Esse circuito vai se autoajustar de maneira que o VCE continuará sendo 4,5 e o IC continuará sendo 20 miliamperes. O que não acontecia com o circuito de polarização fixa. Então, a vantagem desse circuito, apesar de ele ser mais complexo, é que eu posso trocar o transistor por um outro de beta diferente, que o VCE e o IC continuam com o mesmo valor. Ah, professor, por que não troca por um transistor com o mesmo beta? Porque transistores, mesmo sendo de mesmo código, o fabricante fala que o beta pode ser qualquer coisa, por exemplo, entre 100 e 800. Então eu ponho um do outro do mesmo código e não há garantia de que o transistor tem o mesmo beta. Por isso a importância de se usar, muitas vezes, quando a gente tem necessidade que o VCE e o IC fiquem sempre com o mesmo valor, independentemente do beta, a vantagem de a gente usar este tipo de circuito chamado de autopolarizante. Só que é um processo um pouco mais complexo, temos que usar essas fórmulas todas para poder determinar os quatro resistores, para garantir que o IC seja esse que a gente quer e o VCE seja esse que a gente quer. Vamos ver a letra B agora. Traçar a reta de carga mostrando o ponto quiescente se a característica for dada abaixo. A reta de carga é uma reta que relaciona IC com VCE. E nesse circuito aqui, a gente pode provar que a reta de carga cruza o eixo IC em VCC sobre RC mais RE. Então, 9 dividido por 112,5 mais 112,5. Então, se nós fizermos a continha aqui, vamos encontrar 40 miliamperes. Então, a reta de carga para esse tipo de circuito vai cruzar o eixo IC aqui em 40 miliamperes. Ela passa por aqui. Por outro lado, para a gente poder traçar a reta, precisa de dois pontos. Então, é onde ela cruza o eixo VCE. A reta de carga cruza o eixo VCE em VCC. Então, quanto vale o valor da fonte? 9. Então, eu vou olhar aqui no eixo VCE, onde está o 9. Aqui está o 8, aqui está o 10. No meio é o 9, então é aqui. Então, nesses dois pontos, a reta cruza os eixos. Então, basta a gente unir agora com uma régua esses dois pontos, que a gente vai ter a reta de carga. Então, está aqui a reta de carga. Então, pronto, vou até anotar aqui. Ó, isso daqui é a
reta de carga. E o que mais que nós temos que mostrar na reta de carga? Mostrando o ponto quiescente. Bom, o par IC-VCE vai estar em algum lugar sobre a reta de carga, dependendo do valor de IB. Neste circuito aqui, qual foi o IB que nós encontramos? O IB quiescente. Fizemos o cálculo logo aqui em cima, 80 microamperes. Então está aqui, 80 microamperes. Então, qual dessas curvas valerá? É a de 40, de 60, de 80, de 100, de 120 ou de 140? É a de 80, porque aqui é que está o nosso IB quiescente. Então, o ponto quiescente vai estar no encontro da curva de 80 com a reta de carga. Portanto, bem aqui, ó. Bem aqui. Isto aqui é o ponto quiescente. Como que eu descubro as coordenadas do ponto quiescente? A projeção dele sobre o eixo VCE vai dar o VCE quiescente. Então aqui está o VCE quiescente. E a projeção dele sobre o eixo IC vai dar o IC quiescente. Então aqui está o IC quiescente. Então vamos olhar aqui. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 5. Então ele está no meio. Então ele é aproximadamente 4,5 volts. E aqui ele cai bem em cima do 20. Então o IC quiescente é 20 miliamperes. Agora vejam que interessante. Qual foi o ponto quiescente dado? IC quiescente, 20 miliamperes. VCE quiescente, 4,5 volts. Então, a partir de um gráfico como esse, a gente também determina o VCE e o IC quiescente. Nós vimos lá na teoria que a região ativa é toda essa região aqui, ó. Nesse caso, o ponto quiescente está dentro da região ativa. Por quê? Porque tem VCE e IC, os dois diferentes de 0. Então, esse era o exemplo que eu queria mostrar para vocês.